Olá, meus amigos e amigas, bem-vindos ao segundo episódio do Observa Aí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. O objetivo do Observa Aí, como nós já trouxemos no primeiro episódio, é trazer sempre as principais notícias da semana, também assuntos e projetos mais específicos aqui do Observatório. Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, estamos aí a poucos dias de mais um Maio Amarelo. Este ano é especial, lembrando que são 10 anos de Maio Amarelo, e especial também, né, sempre encabeçado aí pelo Observatório. Então, por isso, o episódio de hoje, às vésperas aí do maio, será concentrado nisso. Mais uma vez aqui eu tenho ao meu lado o Pedro e o Paulo, nossa dupla sertaneja. Paulo, nosso CEO do Observatório, o Pedro, nosso Head de Mobilidade Segura. E hoje uma participação especial, a Juliana Gurgel, responsável aqui por todos os eventos e mobilizações do Observatório. Tá super à vontade. Super, nossa. Eu queria que nós tivéssemos uma câmera aqui já, Paulo. Tranquila, né? Um semblante tranquilo. Vai ser legal quando virar de podcast para videocast. Vai ser interessante. Mas legal. Lembrando a todos aí que o primeiro episódio do Observa Aí já está disponível no Spotify. Tá? Então nele nós trouxemos aí um balanço dos 100 dias do Observatório, esse novo momento do Observatório. Falamos de outros assuntos também relacionados aí à mobilidade segura, ao webinar, à live, outros produtos aí que o Observatório tem entregue. Outro lembrete, nós já estamos aí com todos os materiais de divulgação e de campanha do Movimento Maio Amarelo disponíveis no nosso site, disponíveis gratuitamente. Então fiquem à vontade para baixá-los e usá-los. Acessem onsv.org.br/Maio Amarelo. Lá nós temos todos os materiais. Antes de nós entrarmos aqui no assunto principal, na última semana nós tivemos participação aí do Paulo e do Pedro em alguns eventos pelo Brasil. Lembrando que o Observatório é sempre demandado, até por conta da referência técnica do Observatório, essas participações em alguns eventos. Então eu queria saber o que o Paulo foi fazer lá na Bahia e o que o Pedro foi fazer em Campinas. Quem começa? Bom, vamos começar no mais frio. Depois a gente vai lá pro mais quente. Né? Pode ser. Fala um pouco aí, Pedrão, como é que foi lá o evento? Era um evento do que, na verdade, que você foi participar? É um evento de medicina com foco no tratamento, prevenção ao trauma. Então o evento, o nome dele é o Pré-Coach, foi o 25º Pré-Coach. Pré-Coach é Pré-Congresso Brasileiro de Ligas do Trauma. Ligas do Trauma. Isso. Ligas do Trauma. Então, pelo que eu entendi dessas Ligas do Trauma, cada região tem a sua liga. E existe o Congresso Brasileiro das Ligas do Trauma, e esse evento, que é o Pré-Coach, foi um pré-congresso só com a Liga Local de Campinas. Minha palestra foi no dia 18, no segundo dia do evento, e o assunto principal da mesa redonda em si, com outras palestras, foi como reduzir o número de sinistros no trânsito, mais focado na prevenção de trauma, também considerando que um dos grandes causadores do trauma são os sinistros de trânsito. Então, o saldo foi muito positivo, foi muito legal participar de um evento que não é só de engenharia e planejamento urbano, trazendo essa troca de conhecimento, né, entre diferentes áreas aí da prevenção ao sinistro. E um dos grandes assuntos da minha palestra foi exatamente essa, que é a gestão da segurança no trânsito e toda a questão de prevenção ao sinistro. Ele tem que ser um esforço conjunto entre diferentes áreas do conhecimento e diferentes esferas aí da sociedade. E lembro que lá nesse evento, Pedro, os representantes lá da Prefeitura de Campinas, da Secretaria de Saúde, trouxeram também um pouco do que o Paulo já falou no primeiro episódio do Observa Aí, do impacto da segurança viária no setor da saúde, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. A parte de administração da saúde do município trouxe bastante a questão de como os sinistros de trânsito na cidade estão impactando muito na eficiência do tratamento ao trauma na cidade, principalmente considerando o sistema público de saúde de Campinas. A cobertura, né, dos atendimentos. Toda a questão de cobertura de atendimentos e a infraestrutura necessária para atender esses sinistros de trânsito que acabam causando traumas no município. Até aproveitando o tema, o que geralmente acontece em cidades como o evento foi lá em Campinas, né, uma das unidades da Unicamp. O que a gente tem em cidades que são cidades polo, como Campinas,
São José dos Campos, a própria cidade de São Paulo, essas cidades que são referência, elas acabam absorvendo todo o atendimento ao traumatizado, né, às vítimas de trauma. E quando a gente olha para esses hospitais, para o setor de trauma, o que é um trauma? Tudo aquilo que é causado por uma ação externa. Então, a gente tem, falando de doença, né, a gente tem doença que é causada por vírus, por bactéria, a gente tem o trauma, que é uma ação externa. Quando a gente olha para o setor de trauma de um hospital desse de referência, a gente vê que 80%, às vezes 90% de ocupação dos leitos hospitalares do setor de trauma são oriundos do sinistro de trânsito, são vítimas de trânsito que estão ali ocupando aquele espaço. Então, eu te volto um pouquinho no que a gente falou no nosso primeiro episódio. Por que a gente não chama mais de acidente e de sinistro? Porque a gente chegou à conclusão que é evitável. Então, quando a gente olha para o setor de trauma e vê que ele está 90% ocupado por pessoas que não precisavam estar ali, a gente tem um direcionamento de que é uma política pública que precisa ser trabalhada com muito afinco. Então, a gente traz a política pública de segurança no trânsito para o mesmo patamar de uma política pública de saúde pública. Então, isso é um elemento que às vezes as pessoas não param para pensar. Não relacionam, né, Paulo? Não faz essa relação de o quanto, e a gente, que a pandemia ela trouxe uma distorção em tudo, né, na nossa realidade de uma forma geral, mas se a pandemia não tivesse causado, por exemplo, o lockdown, a gente teria um problema ainda mais sério. Por quê? Porque o que a pandemia trouxe para a gente? Trouxe uma demanda muito alta para o sistema de saúde por conta das vítimas do Covid-19. Só que, por outro lado, como houve lockdown, minimizou demais, né? Alguns lugares não tiveram circulação de pessoas. Então, quando você não tem circulação de pessoas, isso tem a ver com o fator exposição, a gente tem uma melhora na segurança viária. Isso é estatístico, né? O Pedro tem adendos sobre esse assunto, que também existe uma substituição da exposição. Então, quando eu escolho ou preciso ficar em casa e não utilizo o sistema de transporte, mas acabo fazendo, digamos, algumas compras online, peço comida em casa, eu acabo não me expondo ao trânsito, mas quem acaba se expondo no meu lugar é o motociclista. Então também tem essa questão de como a gente acaba substituindo a exposição às condições de sinistro e falta de segurança. Claro, de qualquer forma, se a exposição continuasse a mesma, o que a gente tem? Por que a gente está falando fator exposição? Até para as pessoas entenderem. Aqui no Brasil a gente monitora 3 fatores principais. Fator via, então tem a ver lá com infraestrutura, sinalização, geometria da via e tal. Fator veículo, tem a ver com os equipamentos de segurança que o veículo traz, os equipamentos de proteção individual, o airbag, que passou a ser obrigatório, o ABS, aquela coisa toda. E o fator humano, as questões comportamentais. Ali a gente entra com educação para o trânsito, entra com fiscalização. E tem um quarto fator que a gente não monitora, que é o fator exposição. Então, vamos pegar aqui, tira a variável doença, né, e vamos pensar só no resultado de deslocamento COVID. Por mais que aconteceu essa transferência de exposição, ela foi num grau muito menor. Eu tinha 100% de viagens acontecendo, e isso passou a ser 30% talvez. Ninguém consegue muito estimar isso. Mas, olha só, se eu tiver o mesmo padrão de via, né, o mesmo padrão de veículo e o mesmo padrão de pessoa, se eu tiro a exposição, ou seja, as pessoas não circulam, elas não têm exposição ao risco. Imagina só se a gente não tivesse tirado a exposição. Os hospitais abarrotados de gente, de vítimas do Covid, mais aquele tanto de vítima que a gente tem oriundo de sinistro de trânsito. Então, a situação teria sido ainda mais caótica se a gente não tivesse o elemento lockdown no meio. Então, é só um aprendizado, a gente ainda vai demorar muito tempo estudando o efeito da pandemia em todas as áreas, mas uma coisa que é para a gente trazer aí... É uma observação nova e importante. Só para a gente ver o tanto que a mobilidade se relaciona com a saúde pública, inclusive nesses aspectos. E ainda não tem conclusão sobre efeito, porque ainda faltam dados. A gente precisa de um histórico para frente ainda do pós-ocorrido, que é o pós-Covid. Legal. E Paulo, o que você foi fazer lá na Bahia? Foi uma viagem tranquila, né? Chegou de avião direto lá no evento. Quando o pessoal fala, você está indo para a Bahia, aquela imagem. Não, a gente estava esperando receber fotos do Paulo aqui na praia, tomando uma caipirinha,
Bom, eu fui para um evento, um evento promovido pelo CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito da Bahia, e que aconteceu na cidade de Ituberaba. Ituberaba fica no interior da Bahia, bem longe da praia, mas bem longe da praia, antes que vocês achem que eu fui lá tirar um lazer. E acho que foi muito interessante. A intenção de levar o evento para o interior foi justamente levar essa mensagem, essa discussão para as cidades do interior. Então, a intenção do CETRAN Bahia foi levar essa discussão, porque quando a gente faz eventos que ficam focados na capital, a gente acaba meio que falando para as mesmas pessoas. E a ideia era levar um pouco de conhecimento, um pouco de debate e discussão para o interior. Então foi feito lá na cidade de Ituberaba, uma cidade que de carro dá umas 5 horas de Salvador, indo para o centro, para o interior da Bahia. E a minha missão lá, eu participei de alguns painéis de discussão, sempre focado, o evento foi sobre gestão estratégica de trânsito, uma gestão por resultados. A gente falou bastante sobre isso e eu tive a oportunidade de ministrar um mini curso para as prefeituras que estavam presentes. Eu acabei não pegando aí a contabilização final. Aliás, Paulo, esse mini curso é uma das frentes de atuação do Observatório também, né? Isso, o Observatório, cada vez mais a gente reforça o nosso posicionamento como um gerador de conteúdo, um capacitador de profissionais. E foi isso que a gente foi fazer lá, foi levar um pouco. Eu trabalhei 25 anos na prefeitura de São José dos Campos, então eu tenho uma afinidade muito grande com gestão municipal. Tive a oportunidade de participar e apanhar bastante no processo de municipalização de trânsito em São José dos Campos e fui levar um pouco desse conhecimento. Foi muito legal, porque eu imagino que no curso tinha algo perto de umas 20 e poucas prefeituras ali. E é uma contação de história. Eu fui falando sobre estratégia, estruturação de planos de segurança viária, questões, pontos a serem observados nas questões de estatística. E no meio desse processo, como eu tenho muito caos para contar, muita coisa aconteceu, eu fui contando esses causos para poder ir estruturando essa fala mais técnica. E o feedback foi muito legal, porque o feedback, assim, as pessoas, os gestores que estavam lá, me procuraram depois do meu curso, vários, falando, nossa, olha só, minha cidade é desse tamanho, a minha cidade é daquele tamanho, e os problemas são os mesmos. Então, isso é importante a gente ouvir isso, porque quando a gente compartilha a experiência, a gente está ajudando ao desenvolvimento. Lá atrás, em 1997, quando eu entrei na prefeitura, não tinha muita referência. A referência que a gente tinha eram grandes órgãos de trânsito. A CT São Paulo já tinha municipalizado o trânsito já antes da vigência do Código, inclusive foi desta experiência que surgiu o Código de Trânsito Brasileiro, mas não tinha muita referência, principalmente cidade pequena, que o cidadão ali que é multado, que é autuado, consegue encontrar com o prefeito no supermercado, coisa que não acontece numa cidade como São Paulo. Então o desafio da municipalização, o desafio da implementação da segurança no trânsito é muito grande e maior ainda nas cidades menores. Então o grande objetivo ali, a grande intenção do CETRAN Bahia foi estimular, não vou lembrar agora os números, mas eles têm lá já integrados ao Sistema Nacional de Trânsito alguma coisa perto de 70, 80 municípios, dos 400 e poucos que tem no estado da Bahia. Então a ideia era a gente levar essa discussão para o interior para fomentar a municipalização do trânsito e usar parte da nossa rede. A Bahia hoje tem 47 observadores certificados espalhados ali, é o terceiro estado com mais observadores certificados. A gente encontrou com muitos deles lá no evento. Então usar também essa rede do observatório, a nossa geração de conteúdo, esses braços que a gente tem espalhados pelo Brasil, para ajudar os órgãos públicos, o Conselho Estadual de Trânsito, por exemplo, a fomentar a municipalização do trânsito e avançar com essa pauta, porque a municipalização ela traz uma organização, ela traz uma estruturação, ela traz um compromisso com metas, a gente falou de compromisso com metas da cidade de São Paulo, e coloca esse processo de forma estruturada para rodar. E o resultado lá na frente, todos os municípios que se municipalizaram tiveram ganhos na segurança pública, na segurança do trânsito, na saúde pública. Então esse foi o grande objetivo do evento. Bacana, Paulo. E eu acho que essa formalização de estrutura dentro principalmente dessas cidades menores também acabam ajudando por conta da geração de dados, né? Que é algo que eu imagino que essas cidades menores não tenham. Não tem, é muito deficiente. A gente pega o caso, por exemplo, e as pessoas ficam discutindo cidades pequenas, 10 mil,
vezes 5 mil habitantes, cabe uma municipalização de trânsito? Quando a gente tinha um molde inicial, lá atrás, quando o código ele foi sancionado, meio que inviabilizava. Por quê? Porque a cidade com uma estrutura muito pequena, às vezes dentro de uma mesma estrutura, de uma secretaria, por exemplo, tem cidade que não tem nem secretaria, de tão pequena que não consegue ter braço para poder fazer tudo. O que o código, uma alteração razoavelmente recente que aconteceu no código, permitiu o consórcio de municípios para a municipalização. Porque antes eu precisava me integrar ao Sistema Nacional de Trânsito, e para me integrar ao Sistema Nacional de Trânsito eu tinha que cumprir uma série de requisitos, inclusive estruturais, que uma prefeitura pequena não tem capacidade de cumprir, para depois fazer convênio para operacionalização e gestão. Essa lógica foi invertida. Então hoje a gente pode já, a partir dos convênios e consórcios municipais, fazer a municipalização de trânsito. E é uma das intenções lá da Meg Gramacho. Meg Gramacho é a presidente do CETRAN Bahia, é também uma observadora certificada, e a Bahia hoje conta com 28 consórcios municipais. Então a ideia é que a partir desses consórcios municipais, a gente coloque um item nesses contratos de consórcios, municípios que já operam consorciados, para compartilhamento de estrutura. Então, o que é na prática? É juntar alguns municípios pequenos, estabelecer, por exemplo, uma JARI, que é uma Junta Administrativa de Recursos e Infrações. A partir do momento que eu começo a fazer fiscalização de trânsito, eu tenho que ter instância julgadora. E essa instância não precisa mais ser exclusiva do município. Então a gente, pensa num consórcio de 10 municípios. Cada um tem uma contribuição mensal para poder estruturar e fomentar esse consórcio e compartilham da mesma estrutura. Então você pode ter um corpo técnico de engenharia compartilhado, você pode ter um corpo técnico de educação compartilhado, que vai fazendo as ações dentro desse consórcio. Então a grande ideia é avançar com a municipalização, se aproveitando dessas alterações legislativas que aconteceram, dessas mudanças na lei, para poder viabilizar essas municipalizações. Paulo, e para encerrar o assunto dessa participação do Observatório lá na Bahia, lá nós tivemos também uma tratativa de um novo acordo de cooperação técnica, né, do Observatório. Isso, a gente começa a construir um novo acordo de cooperação técnica. Lá a gente teve oportunidade, e esse é muito legal, assim, o pessoal fica brincando comigo, né? Foi pra praia, dá umas 4, 5 horas de carro, 5 horas de carro para ir, 6 horas de ônibus para voltar. Então, assim, do ponto de vista logístico, foi um grande desafio, não só para mim, mas para todo mundo que foi para lá. Mas acho que o resultado nessa mobilização é importante. E lá a gente tem alguns encontros, né? Coisa que um evento online, um evento digital, ele não proporciona. Então, nesses encontros, na conversa no café, no coffee break, a gente vai construindo relacionamentos. E um dos relacionamentos que a gente construiu lá foi com o Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, porque dentro das entregas que o Observatório faz para a sociedade, tem uma coisa chamada advocacy, que é a gente fazer minuta de lei, a gente fazer minuta de alteração de lei, a gente provocar as autoridades do ponto de vista regulatório. Então, o que a gente começou a tratar lá? Dois projetos, né, dentro de uma cooperação técnica com o Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito. Para advocacy, então o Instituto passa a apoiar, o Instituto é formado por advogados, né, direitos de trânsito, então o Instituto passa a apoiar o Observatório nos assuntos de advocacy, o Observatório passa a demandar alguns pareceres, questões relacionadas à advocacy para o Instituto, e em conjunto a gente quer construir uma metodologia de municipalização de trânsito para municípios pequenos. Então, construir ferramentas, usando tecnologia, usando essa expertise que o Observatório tem, trocando informações com o Instituto, para poder ajudar a fomentar a municipalização de trânsito. Uma coisa que a gente vai, dentro dessa área de advocacy, tem um pouco a ver, então, pode ser que tenha muito a ver, na verdade, com um outro projeto grande do Observatório, que a gente vai falar aqui nos próximos episódios, mas com o MobLab. O MobLab é um centro de ciência de dados que a gente está estruturando aqui no Observatório, para dali, a partir do conceito de dado aberto, desenvolver política pública e desenvolvimento tecnológico. E a gente precisa de numa outra ponta que essas soluções inovadoras, do ponto de vista tecnológico, consigam ser de fato aplicadas. E por isso passa por regulamentações. Eu não posso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui qualquer, que já se falou bastante ao longo do tempo, a multa pelo cidadão. Hoje, o
poder de polícia ele é vinculado estritamente aos agentes da autoridade de trânsito credenciados pela autoridade. Tem que ter portaria, curso, treinamento e tal. Não tem a previsão, como já tem em outros países, do próprio cidadão fazer uma denúncia e isso ser transformado em multa. Pode ser que, estou usando só como exemplo, tá? Pode ser que, do ponto de vista tecnológico, a gente chegue a uma solução rápida para isso. E já tem, na verdade. Mas é uma solução que ela não tem regularidade jurídica para ser aplicada. Então, nesse acordo de cooperação técnica, a gente vai poder pegar soluções para um trânsito mais seguro e desenvolver o advocacy. Então, o que eu preciso, do ponto de vista legal, para poder fazer, colocar esse projeto em andamento, viabilizar esse projeto? Então, a gente vai criar um sandbox regulatório, já trazendo também um conceito de startup para isso. Sandbox regulatório é uma caixa de experiências ali, né? Onde a gente começa a moldar uma ação regulatória. Então, eu tenho, de um lado, o desenvolvimento tecnológico da política pública, de outro lado, esse sandbox regulatório, onde a gente vai fazer experimentos ali para ver a aplicação dessa solução na sociedade por meio de leis, de regras que vão ser criadas, e depois eu tenho, quando eu tiver isso resolvido, o que a gente chama de POC, que é a prova de conceito. E aí a gente tem algumas cidades que já estão predispostas a receber essas POCs, São José dos Campos é uma delas. Então, pegando esse exemplo da multa pelo cidadão, desenvolve tecnologia, avalia os efeitos dessa política pública na sociedade, estrutura uma regulação para isso e faz a aplicação como prova de conceito no ambiente controlado. Dando certo, a gente expande isso para o Brasil inteiro. É um pouco da lógica que a gente vai aplicar aí, nos trabalhos que são feitos pelo Observatório. Bacana. E agora entrando no assunto principal desse episódio, o Maio Amarelo. A Ju tá ansiosa para falar aqui. Tá. Intimidade com isso, gente. A Ju tá ansiosa. Mas antes da gente trazer, a Ju vai trazer para nós aí toda a programação do Maio, mas o que é o Maio Amarelo? Ju, o que é o Maio Amarelo? O que é o Maio Amarelo? O Maio Amarelo é uma campanha de mobilização da sociedade para um trânsito mais seguro. E ele acontece desde 2014, foi criado pelo Observatório, acontece desde 2014, e esse ano a gente está fazendo 10 anos dessa mobilização com a sociedade. O Maio, até aproveitando, o Maio ele não é uma campanha, ele é um movimento. Então ele é composto por mobilização, pela campanha em si, mas o grande foco dele é justamente essa mobilização. E surgiu inspirado nos maiores movimentos de mobilização social que a gente tem. O pessoal está muito acostumado, né, Paulo, com Outubro Rosa, Novembro Azul. Não, e Outubro Rosa e Novembro Azul movimentam o mundo inteiro. O Maio Amarelo ele tem essa... Apesar que agora a gente tem as cores e os meses agora estão sendo... Acho que a gente tem um calendário inteiro tem. Até conflitante, né? A gente tem o Setembro Amarelo, as pessoas confundem muito com o Maio Amarelo. O Setembro Amarelo é sobre prevenção ao suicídio. Mas são os movimentos sociais. A gente está na esteira de tudo que acontece no mundo e que tem dado certo. A gente vê, quando a gente vê os números de câncer de mama, por exemplo, antes e depois do surgimento do Outubro Rosa, você vê que é uma mobilização que dá resultado. É difícil a gente atribuir a uma ação, principalmente a uma mobilização como essa, que é muito dispersa, né, que está na área dos direitos difusos, da gente atribuir a esta ação específica uma redução, ou saber quantas vidas a gente economizou no trânsito com essa ação específica. Mas a gente tem um grande sinal. É lógico que o maio ele serve, por exemplo, para estímulo de lançamentos. Né? Você vê órgãos públicos querem lançar ações em prol da segurança no trânsito, acabam deixando para fazer isso no mês de maio para poder marcar a data, para poder marcar o seu posicionamento diante dessa pauta. Então, além da campanha em si, eu acho que o efeito mobilizador tem produzido bastante resultado. Né? Do ponto de vista, assim, a sociedade já cobra. O que a Agência Nacional de Transporte Público, o que a Senatran, o que a Prefeitura da cidade tal, o que o Detran, o que os órgãos vão fazer no mês de maio. Isso já virou uma cobrança social. E aí, como a gente tem uma cobrança social, uma cobrança pública, a gente acaba se comprometendo e correndo atrás para poder entregar resultados diante dessa cobrança pública. Esse é o grande objetivo do Maio Amarelo. Bacana. E a programação desse ano? São 10 anos do Maio.
Eu queria saber da Ju como que estão aí os preparativos para o maio desse ano. O maio, ele abre, né? Tem uma abertura oficial agora em Brasília, no dia 2, às 10 horas da manhã, no auditório da NTT. A partir da abertura, os Detrans devem fazer vários movimentos no Brasil inteiro. Então a gente tem uma grande expectativa de ações diversas em todo o território nacional. E esse ano a gente tem uma particularidade que a gente vai conseguir fazer também a abertura do movimento Maio Amarelo na Ilha da Madeira, em Portugal. Então, isso foi, voltando um pouco à conversa de vocês, que é sobre a Liga de Traumas, isso foi também expandido pela Liga de Traumas lá em Portugal, na Ilha da Madeira. Por meio do Dr. Gustavo, né, que já é um parceiro do Observatório há algum tempo. Sim, ele já foi o Cidadão Maio Amarelo no ano passado e ele participa dessas ligas de traumas aí de todo o território, de todos os países que falam a língua portuguesa. Então ele conseguiu fazer com que a gente expandisse o Maio para Portugal. E já é o início, então, da internacionalização do Maio, né, Paulo? A oficialização da internacionalização. Ia ser muito interessante porque aqui no Brasil, a gente tem as ações de segurança do trânsito ainda capitaneadas pelo setor de mobilidade, pelo setor de transporte. Apesar de toda a gestão global da segurança viária ser atribuída à Organização Mundial de Saúde, foi lá atrás, aquela decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas. E lá em Portugal ele está se iniciando a partir do setor médico, que é como acontece em outros países. Então é um diferencial que a gente tem. Mas está sendo muito legal. Essas ligas de trauma, elas têm uma troca de informações muito interessante. E depois da abertura do Maio Amarelo, eu não vou lembrar agora, mas tem algum lugar lá próximo a Portugal que está recebendo um congresso mundial. Em Cabo Verde. Em Cabo Verde, para poder falar também do trauma, da prevenção. Então acho que é um mês que vai ser muito interessante a nível global e que a gente atinge essa quantidade de países. Inclusive, lá nesse congresso que vai acontecer em Cabo Verde, dali a gente emana também ações do Maio Amarelo. A partir desse congresso, vai ter uma apresentação, o Dr. Gustavo apresenta o Maio Amarelo lá no congresso, e dali eu tenho certeza que já é mais uma alavancagem para o ano que vem, a internacionalização geral do movimento. E lembrando, os materiais, até dentro desse assunto da internacionalização do Maio, os materiais produzidos pelo Observatório, eles também estão disponíveis em inglês e espanhol. E, inclusive, apesar de a gente estarmos falando aqui de Portugal, mas no evento que o Pedro participou em Campinas, nós tivemos lá a participação de um médico do Uruguai, Dr. Fernando, né, Pedro? E que também trouxe um pouco dessa... É um cara que já abraça, né? É um profissional que já abraça esse movimento criado aqui pelo Observatório e utiliza lá também, né? Ele mostrou como que foram feitas as campanhas do Maio Amarelo no Uruguai e também também apresentou uma situação geral das condições de segurança no Uruguai. Foi bem interessante comparar com o Brasil, que são, digamos, cenários muito diferentes. Bacana. Acho que ele trouxe os números, né? O tamanho do Uruguai comparando com, acho que com a cidade de São Paulo apenas, né? Sim. Algo bem menor, enfim, mas que lá eles também já utilizam todos esses materiais produzidos por aqui. Exatamente. E aí, Ju, além da abertura oficial, qual que são as próximas etapas aí do maio desse ano? A gente esse ano tem algumas novidades, que é o regulamento do prêmio Destaques, né, que a gente está deixando um pouco mais claro os vencedores. A gente tem um passo a passo aí das ações, de quem vai fazer, de como se cadastrar essas ações no site. Então, e deixar um pouco mais claro como que a gente premia essas ações, né? Então, esse ano a gente conseguiu fechar um regulamento. Essas ações serão passadas para alguns observadores certificados que fazem parte da nossa rede, e eles vão assistir e dar notas a essas ações, trazendo um pouco mais de clareza aos premiados, né? E a todos os participantes. Então, esse ano, o prêmio Destaques, que é o grande
nosso queridinho aqui do Observatório, o Prêmio Destaques desse ano será no dia 27 de junho, lá no auditório, no Teatro do SESI, na Avenida Paulista, em São Paulo. E lá a gente vai premiar essas ações do movimento que acontece esse ano. E lembrando que não será um ranking, né, de premiação, mas um reconhecimento pelos, né, os 5 principais, vamos dizer assim, ações dentro de cada categoria. Na verdade a gente colocou algumas categorias, dentre elas são ações da iniciativa privada, ações do poder público, ações da imprensa e mídia, todas em geral, ações das instituições de ensino, que tem muitas escolas que participam, ações da sociedade civil organizada e o cidadão maio amarelo. Essas são as nossas categorias e serão, cada categoria terão 5 premiados. Bacana. E ganha um carro, ganha uma casa na praia, qual que é a premiação? Antes fosse. Não, na verdade é só uma lembrança, vai ser um troféu que a gente tá definindo aqui como que ele vai ser esteticamente, mas é um troféu e como um reconhecimento de toda essa ação. O que a gente busca fazer? Reconhecer aqueles destaques, né? Por isso que o evento chama Destaques, como uma forma de motivar não só aquele que está sendo destacado, mas todos os outros. E aí tem alguns critérios para isso, a inovação, né? A ação inovadora, a capacidade de mobilização dessa ação. Aí vai ter uma banquinha julgadora para poder julgar. Pode falar. Originalidade, pertinência, relevância do projeto, ação para a comunidade local, aplicabilidade, se essa ideia criativa chamou a atenção, e a replicabilidade disso, se é possível que outros órgãos e empresas possam copiar essa ação, a inovação tecnológica e a abrangência, que é um número estimado do alcance dessa ação em pessoas. E como é que as pessoas vão fazer para mandar suas ações? Como é que a gente... É dentro do site do Observatório, né? Lá vai ter um link que você pode cadastrar suas ações, preenche um formulário, descreve as suas ações, como que ela foi feita. Você pode cadastrar todas as ações que as pessoas fizerem. Então, mas não são todas de uma vez. É uma passo a passo para a gente até poder conseguir fazer uma avaliação disso. E aí é só cadastrar, mandar as fotinhos e os vídeos para nós e a gente consegue receber aqui e fazer as avaliações. E lembrando também que essa ferramenta de envio de ações, todos poderão ver tudo que os outros estão enviando. Então será uma página ali onde ficarão publicados ali as ações de cada um. Então fotos, vídeos, tudo que o pessoal enviar, a descrição, a categoria exatamente a qual a pessoa que está enviando ali pertence, tudo isso vai estar contemplado dentro dessa ferramenta, dentro do site do Observatório. Perfeito. E lembrando, né, o evento Destaques ele começa às 18 horas, então é um evento noturno, e a gente vai falar sobre isso em algum capítulo seguinte aqui do nosso podcast, mas a gente vai ter o Encontro Nacional de Observadores Certificados. Então a gente está fechando essa programação. Então você, observador certificado que está nos escutando agora, já prepara aí a sua passagem, a sua hospedagem para estar com a gente lá no Encontro Nacional. Isso aí. E mais um spoiler aí, o espaço é maravilhoso onde vai acontecer, né, Ju? Só complementando, vai ser no dia 28 o encontro, né? No dia 27 o Prêmio Destaques à noite e dia 28 o Encontro Nacional dos Observadores. Acho que é isso. Já foi. Tá bom, então, já foi. Já foi. Foi tranquilo, né, Ju? Foi. Eu não tenho a menor intimidade com isso. Foi muito bem, foi muito bem. Foi bacana. Obrigado aí para quem está nos ouvindo. E a gente continua de novo, né? Mandem sugestões de tema. A gente vai estar aqui toda semana conversando com vocês. E essa conversa mais solta, essa conversa mais... descontraída, mas que não descontraída. deixa de trazer a informação. Show de bola. Isso. Pedro, valeu, Pedro. Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Valeu, Ju. Considerações finais, Ju. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Peço mais uma vez desculpa pela minha falta de intimidade com podcasts. Não, mandou super bem, Ju. Então é isso, gente. Esse foi o nosso segundo episódio do Observa Aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um podcast para pessoas que, assim como nós também, se preocupam em tornar o trânsito mais seguro. Eu gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos nossos mantenedores, os mantenedores do Observatório, Anfávia, CNT Senat, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Única, Vibra e 3M. Aos mais de 450 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades Laço Amarelo e as que aderiram ao Educa, além das instituições que fazem parte dos acordos de cooperação técnica aqui do Observatório. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, galera. Valeu. Tchau.